Como pregar a palavra de Deus, e eu vou trazer aqui dicas não óbvias hoje, tá bom? Por que não óbvias? Eu vou explicar daqui a pouquinho, mas não é só isso não. No assunto de hoje eu vou falar também sobre 11 atitudes que vão te deixar mais preparado como pregador. Eu vou falar também sobre 17 técnicas para o momento da pregação, aquele momento que você está ali em cima do altar para ministrar a palavra de Deus. E também vou falar sobre um grande erro cometido por muitos pregadores iniciantes e até alguns pregadores experientes andam cometendo esse erro. Nós vamos comentar sobre isso aqui, tá bom? Você está preparado? Eu sei que esse é um assunto que não chama muita atenção, porque eu não estou mostrando aqui como lotar a sua agenda de pregador, eu não estou falando para você como ganhar muitas ofertas pregando a palavra de Deus, não, eu estou querendo te preparar para ministrar melhor a palavra de Deus. E esse tipo de assunto, como ele não envolve falar sobre dinheiro e tal, ele não tem muitas visualizações, costuma não ter muita pessoa interessada. Então, se você conhece alguém que o objetivo dessa pessoa é só lotar a agenda de pregador, talvez essa pessoa precisa dar uma olhadinha, acompanhar esse conteúdo aqui, tá bom? Então compartilhe, curte, deixa o seu comentário aqui para incentivar a gente a fazer mais conteúdos como esse, tá bom? Eu sei que esse é o assunto que não é muito visado, afinal não fala sobre dinheiro, mas é um assunto necessário para os nossos dias. Tá preparado? Vamos lá então para o nosso assunto de hoje, como pregar a palavra de Deus. Bem, eu sou Leandro G7, eu tenho 30 anos de idade e desde os 14 anos de idade eu prego a palavra de Deus, então eu acho que eu sei um pouquinho sobre o que sente as pessoas que estão iniciando agora, estão começando a pregar agora a palavra de Deus, receberam um convite recente de surpresa, não sabem o que fazer, ou mesmo pessoas que querem falar diante de um público, quer fazer uma apresentação, uma palestra na igreja, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Nós vamos focar aqui no assunto pregação, porque é o meu foco, é o que eu amo fazer e é o assunto que eu mais amo falar, não adianta eu querer fugir disso e eu quero que você preste atenção, tá bom? Mas antes de começar, eu quero só dizer para você que eu vou trazer aqui dicas não óbvias. Se você procurar aqui pelo Facebook, pelo YouTube, se você procurar nas redes sociais, você vai ver muitas dicas. Mas a grande verdade é que a maior parte dessas dicas, elas são óbvias. Quer um exemplo? Eu vou abrir aqui para você e vou te mostrar por que as dicas que eu vou passar para você são não óbvias. Porque é o seguinte, as pessoas vão passar dicas óbvias para você no seguinte sentido: orar, jejuar e ler a Bíblia diariamente. Querido, isso aqui são dicas óbvias, tá bom? Se você não ora, se você não jejua e se você não lê a Bíblia diariamente, sinto muito, você não está preparado para ser pregador, você não devia nem estar querendo isso. Então, se você quer ser um pregador, se você quer ministrar a palavra de Deus, as dicas óbvias são essas. Mas eu não vou trazer, eu tenho aqui 11 com 17, 28, 29 dicas ou técnicas para você. Mas são dicas não óbvias, porque se você não ora, não jejua e não lê a Bíblia diariamente, sinceramente, está na hora de você começar, não adianta você querer avançar, não adianta você querer ir para o próximo nível, se você não faz o básico, né? Faz sentido isso para você? Lembrando que essas 29 dicas que eu vou trazer aqui, elas fazem parte, uma grande parte delas, na verdade, são retiradas do meu livro digital 17 ferramentas obrigatórias para qualquer pregador. Se você quiser descobrir quais são essas 17 ferramentas obrigatórias, eu convido você a clicar no link que está aqui na descrição, aqui embaixo, em algum lugar desse vídeo, tem um link para você dar uma olhadinha e conhecer esse material e descobrir quais são essas 17 ferramentas. Lembrando que são 17 ferramentas além dessas que eu vou trazer. Não são 17 técnicas, tá bom? São 17 ferramentas obrigatórias para qualquer pregador. Mas, sem mais delongas, vamos lá para esse conteúdo que eu quero falar o mais rápido possível, sem tomar o seu tempo. Eu vou falar sobre 11 atitudes. Quantas atitudes? 11. Vamos lá então? Como pregar a palavra de Deus? Primeiro você precisa ter algumas atitudes que vão te deixar mais preparado como pregador. Atitude número 1. Você precisa entender o seu foco e o seu propósito. Se você quer ministrar a palavra de Deus, você tem que entender que o seu foco, o seu propósito não é ter uma agenda de pregador lotado. Preste atenção nisso aqui que eu estou falando. Olha, o seu foco, o seu propósito não é ser famoso, não é ser conhecido. O seu foco é fazer o nome de Cristo conhecido e alcançar mais vidas para o reino. Esse é o primeiro ponto
ponto, a primeira atitude que você tem que ter. Se você não entender o seu foco e o seu propósito como pregador, você já está começando de uma forma incorreta. Então preste atenção no que eu estou dizendo para você. Primeira atitude que vai te deixar mais preparado como pregador é entender o seu foco e propósito. Calma, nós já vamos chegar nas dicas mais práticas. Agora eu quero trabalhar um pouquinho a tua mentalidade e a tua atitude. Daqui a pouquinho a gente vai chegar na prática, tá bom? Primeira atitude, então, é entender o seu foco e o seu propósito. Faz sentido isso para você? Você acha que realmente a gente precisa entender o foco e o nosso propósito como pregador? Porque tem gente que quer ser pregador, mas quer enriquecer. Você já ouviu aquela famosa frase, viver da obra? Isso é complicado, né? Porque as pessoas às vezes não entendem o viver da obra, né? Acham que é agenda lotada e muitas vezes não é isso, tá? Na maior parte das vezes, eu diria que 99% das vezes não é isso que é viver da obra. Tá? Nós podemos fazer um vídeo falando só sobre isso. Segunda atitude, eu vou deslanchar aqui, não vou ficar enrolando em cada ponto não. Segunda atitude, estudar a Bíblia para aplicar a sua vida primeiro. Querido, não estude a Bíblia só quando você tem convite para pregar. É uma vergonha um pregador que só estuda a Bíblia quando tem que pregar, quando tem um convite. Se ele tem um convite para daqui 30 dias, aí ele passa 30 dias lendo a Bíblia. Isso não é atitude de pregador, né? Estude a Bíblia para aplicar na sua vida primeiro. Então, não estude somente quando tem convite. Você precisa ser o primeiro resultado daquilo que você quer ensinar. O que é que você quer ensinar? Sobre qual assunto você quer falar? Sobre qual assunto você quer pregar? Então, entenda que você tem que ser o primeiro resultado daquilo que você quer ensinar. Se você quer falar sobre oração, você tem que ser o primeiro a orar. Se você quer falar sobre prosperidade, você tem que ser uma pessoa próspera. E eu não estou falando de dinheiro novamente, tá? Porque prosperidade envolve muitas outras áreas. Mas entenda que você tem que ser o primeiro resultado daquilo que você quer ensinar. Para que isso aconteça na sua vida, você precisa aprender a estudar a Bíblia para aplicar a sua vida primeiro. Tá? Depois tentar aplicar isso à vida dos outros. Um grande erro é que muita gente tenta aplicar a Bíblia à vida dos outros e esquece de aplicar a sua própria vida. É uma infelicidade. Terceira atitude que vai te deixar mais preparado como pregador: ter clareza do tema. Você recebeu um convite, você foi chamado para ministrar em algum lugar, foi chamado para pregar em uma festa, em um evento. A primeira coisa que você precisa saber, querido, é o tema. Eu sei que tem muitos pregadores aí que tem várias mensagens já prontas, já preparadas, já prega há muito tempo e acha que pelo arcabouço, pela grande quantidade de esboços que tem na sua mente ou dentro da sua pasta, dentro da sua Bíblia, ele não precisa se ater ao tema da festividade, mas eu costumo, do evento, do culto no caso, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: se você não se atém ao tema, você precisa aprender um pouquinho mais sobre educação. Sabe por quê? Porque quando você tem um tema para respeitar, esse tema ele revela uma necessidade ou um desejo da comunidade, da igreja, do lugar onde você vai pregar. Então respeite-o. Se os líderes, se os pastores escolheram aquele tema, é porque aquele tema corresponde a uma necessidade da igreja. Ora, por que você vai trazer uma mensagem de outro tema que pode ser linda, pode ser maravilhosa, pode ser explosiva, pode ter um final arrebatador, mas que não tem nada a ver com a necessidade da igreja? E quem mais sabe a necessidade da igreja do que os pastores, os líderes, aqueles que organizam? Então, sempre procure saber o tema com antecedência. É claro que tem vezes que você não consegue, que não existe possibilidade, que Deus ele realmente impulsiona você a falar um outro tema, querido, mas não é sempre. 100% das vezes não é assim, tá bom? Eu diria para você, procure saber o tema. Porque mesmo que você tenha um esboço, tenha uma mensagem abençoada aí na sua mente, algo já programado na sua mente, você tem que procurar encaixar isso dentro do tema para o qual você está sendo chamado. Isso é característica de pregador educado, de pregador preparado, tá bom? Então, tenha clareza do tema. Sempre procure saber o tema do lugar onde você vai ministrar. Quarta atitude que vai te deixar mais preparado como pregador: se inspirar nos outros, não copiar, tá? O que a gente vê muito com pregadores iniciantes, né, que por não terem uma característica própria de pregação, eles começam a imitar outros pregadores. Tem gente que imita trejeito, tem gente que imita até falas e frases de outros pregadores, o jeito de falar, manhinha, painho, nem é da Bahia e tá falando isso, entende? Então, muitas vezes as pessoas elas deixam de dar credibilidade para uma mensagem abençoada que poderia sair dos seus lábios, da sua boca como pregador, simplesmente porque você está claramente imitando o outro. Existe uma grande diferença entre imitar
copiar e se inspirar. São duas coisas bem diferentes, tá? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você recebeu um tema para ministrar. Você tem um tema e você está dentro daquele tema e você sabe que vários pregadores, vários estudiosos bíblicos, teólogos já falaram sobre aquele assunto. É difícil achar um tema que ainda não tenha sido tratado por outros grandes pregadores estudiosos, tanto em pregações em vídeo quanto em livros mesmo, mas é muito importante que você saiba diferenciar. Você pode assistir as pregações sobre esse tema, você pode assistir diversas pregações de diversos lugares diferentes, você pode ler vários livros sobre esse tema, mas no fim das contas você vai pegar aquilo e vai transmitir na sua linguagem, na sua forma de falar, na sua forma de ser. Ora, se a pessoa não gostar da sua forma de ser, é simples, querido, deixa pra lá. Deus vai te usar para falar com pessoas que vão gostar do jeito que você fala. Então não precisa imitar outras pessoas, não precisa tentar ser igual a outros, tá bom? Seja você mesmo, com a presença de Deus dentro de você, basta, é o suficiente. Ah, Leandro, mas a minha voz é feia, eu preciso engrossar. Isso é engraçado, né? Porque tem gente que realmente engrossa a voz ou se transforma, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa na porta da igreja para ministrar. Uma vez isso aconteceu, tá? Tô contando para você um exemplo que aconteceu comigo. Eu tava conversando com um amigo na porta da igreja. Ele, então, Leandro, legal, né? Tal. A hora que a pessoa pegou no microfone para ministrar, mudou, irmão. Rapaz, eu não vou nem imitar aqui porque não vem ao caso. Mas a voz da pessoa transformou completamente, engrossou e ficou parecendo assim um todo poderoso falando. Não faz sentido isso, gente. É uma perda de tempo e uma perda de credibilidade. Se você tem a voz fina, fale com sua voz fina, querido. Quem tem que convencer os outros da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você é só porta-voz. Vai lá e fala, tá bom? Quinta atitude que vai te deixar mais preparado como pregador. Sabe qual é? Sempre tenha um texto base. Esse é um grande problema hoje em dia, porque tem muita gente que prepara uma palestra, né? Tem muita gente que prepara um conteúdo impactante e depois fica procurando na Bíblia um versículo que se encaixe naquela palestra. Ainda assim, isso não é legal, mas ainda assim tem um texto base aquilo que você está falando. Mas a grande verdade é que eu aprendi, estudando pregação expositiva, que a mensagem deve ser extraída do texto bíblico e não vem uma mensagem externa e você procura um texto bíblico para adaptar a essa mensagem. Não é assim, tá bom? E eu quero pontuar aqui essa parte, tá? Se você puder, souber pregar expositivamente, um sermão expositivo, faça isso de preferência, porque é melhor, é um sermão que entrega a palavra de Deus. No livro digital que eu escrevi para você e deixei aqui no link para você acessar, eu tenho a explicação exata do que é um sermão expositivo e como elaborar um sermão expositivo. Então, se você quiser descobrir, além das 17 ferramentas obrigatórias para qualquer pregador, é só você clicar no link que está aqui na descrição em algum lugar desse vídeo, tá bom? Mas sempre que você for ministrar a palavra de Deus, sempre tem um texto base bíblico, tá? A mensagem deve ser extraída do texto, sermão expositivo de preferência. O texto não deve ser um complemento para uma palestra. Você vai ter um texto base assim? Vai. Mas tente evitar. Não é legal você trazer uma palestra na hora da pregação e procurar um versículo que se encaixe com essa sua palestra. Não faz muito sentido. Então, leia a palavra de Deus e extraia do texto bíblico uma aplicação para os dias atuais, para as pessoas que estão te ouvindo agora. Isso é muito importante, tá bom? Sexta atitude que vai te deixar mais preparado como pregador. Prepare um esboço em tópicos. O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, tá? Eu separei 11 tópicos. Pelo amor de Deus, quando você for pregar, não coloque 11 tópicos na sua pregação, é muita coisa. Eu só fiz isso aqui porque eu quero colocar num vídeo só todo o conhecimento que eu acredito que você precisa ter como base para começar a ministrar a palavra de Deus. Se não, no máximo 3 ou 4 pontos. 3 ou 4 tópicos, não coloque muito tópico na sua pregação. Imagine você iniciar a pregação e falar assim: hoje eu vou falar sobre os 27 motivos pelos quais você deve aceitar a Jesus. Querido, é muito bonito você falar sobre os motivos pelos quais uma pessoa deve aceitar Jesus, mas só de ela ouvir que você vai falar 27 e ter passado 15 minutos e você ainda está no terceiro,
a pessoa ela vai começar a bocejar e provavelmente ela não vai aceitar Jesus, porque são 27 pontos, querido. 27 pontos. O Espírito Santo pode convencer a pessoa? Ele pode, querido, mesmo com 27 pontos, mas eu tô falando para você, se você quer ser um pregador mais bem preparado, prepare um esboço em tópicos e no máximo 4 tópicos. Pelo amor de Deus, não passe de 4, que é muita coisa, é exagerado, tá? Eu não aconselho você a escrever a mensagem inteira, tá? O contato visual é importante. Se você escreve a sua mensagem inteira, palavra por palavra, você vai ficar olhando ali para o seu texto o tempo todo e não vai olhar para as pessoas. O contato visual é muito importante na hora da ministração. Então, evite escrever a mensagem inteira, tá bom? Evite. Não faça isso, tá? E outra, isso aqui é muito importante, tá? Não é vergonha carregar esboço. Vergonha é falar asneira. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas eu tenho vergonha de levar aquele papelzinho com as anotações, parece que eu não estou preparado o suficiente. Eu falo, querido, o fato de você estar levando um esboço significa que você estudou, que você se preparou e que você fez anotações sobre aquele tema. Isso significa que você está preparado. É melhor você levar um esboço e as pessoas ao seu redor pensarem que você não está preparado e depois elas verem que você estava preparado porque você acompanhou o esboço, do que você não levar nada, as pessoas ao redor pensar que você está preparado e você falar um monte de asneira, né? Porque simplesmente não soube acompanhar a ideia, não soube trazer um assunto ou trouxe até uma heresia para cima do altar. Preste muita atenção, não é vergonha carregar esboço, vergonha é falar asneira, tá bom? E sem contar que, é claro, se sua mensagem ela está esboçada em tópicos, isso facilita a visualização da próxima ideia. Então, se é tópico, é no máximo uma linha, tá, querido? Meia linha ali, se resume em 4, 5 palavras cada tópico. Não adianta também você criar um esboço em tópicos, mas cada tópico são 7 linhas. Não faz sentido, né? Aí é a mensagem completa. Tópico é tópico, querido. É 4, 5, 6 palavras no máximo que resumem uma ideia que você vai tratar. Assim você vai facilitar a visualização da próxima ideia, tá bom? 7ª atitude que vai te deixar mais preparado como pregador: adapte a linguagem ao público. O que significa isso, querido? Se você vai falar com criança, traga uma linguagem mais fácil, infantil. Se você vai falar com adultos, traga uma linguagem no nível das pessoas que vão te ouvir. Se você vai falar no meio de magnatas, pessoas que só falam difícil, juízes, advogados, poxa, trabalhe um pouquinho mais a sua linguagem. Adapte a sua linguagem ao público. Mas preste atenção nisso aqui. É para adaptar a sua linguagem ao público cristão, não ao mundo, tá? Tem gente que na desculpa de adaptar a linguagem ao público já tá falando até palavrão em cima do púlpito. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Você tem que adaptar a sua linguagem ao público cristão, não a linguagem do mundo, tá? É só para adaptar a faixa etária e ao conhecimento do português que as pessoas que vão te ouvir têm. Não falar palavrão em cima, pelo amor de Deus, tá? Vigia, crente. Isso aqui é a divisão, né? Crianças, jovens e adultos. Crianças e idosos, inclusive, você pode falar numa linguagem bem parecida, bem explicadinho, bem detalhadinho, ou você não vai ser muito compreendido, não, tá? Então, adapte a sua linguagem ao público, é a 7ª atitude. 8ª atitude: pregue no 1 a 1 primeiro. Olha que lindo, você está preparando uma mensagem, você está montando um esboço em tópicos, você tem um tópico que você achou interessante. Como saber se ele realmente está compreensível? Se as pessoas que vão ouvir realmente vão te entender? Ora, pregue no 1 a 1. Você está conversando com um familiar, está conversando com um amigo, está conversando com alguém que você conhece, está ali batendo papo no WhatsApp. No meio da conversa, querido, joga ali esse tópico assim, deixa eu te falar sobre um assunto aqui que eu achei interessante. Insira ele nas conversas casuais. Sabe por quê? Porque assim você vai conseguir observar as reações das pessoas enquanto você traz aquele assunto, enquanto você traz. E outra, você também pode perceber pontos de melhora. O que significa isso? Se você falar do tema, as pessoas ficarem perguntando muito, peraí, o que significa isso? Eu não entendi muito bem isso que você quis dizer. Significa que você não está explicando muito bem aquele tópico. Então você pode se aprofundar um pouco mais na ministração daquele tópico. Eu achei essa dica muito importante e eu encontrei ela num dos vídeos do canal Jesuscope, Douglas Gonçalves. Isso mesmo, tá? Na verdade, para criar esse conteúdo aqui para você, eu pesquisei
todo o YouTube, várias dicas, muitas dicas de vários canais, eu tenho tudo aqui. E eu retirei as dicas que aqui são óbvias, eu retirei, tá? A obviedade e trouxe as que são mais importantes. Inclusive essa aqui eu peguei com o Douglas Gonçalves Dizascope, só trazendo os créditos aqui que é muito importante, tá bom? Outra atitude que vai te deixar mais preparado como pregador, sabe qual é? Vestimenta adequada, exatamente. Quando eu falo de vestimenta adequada, eu tô falando de terno? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque tem igrejas que não utilizam isso, querido. Tem igrejas que já não utilizam terno. Não é uma regra para você fazer parte. Não faz parte do regimento da igreja a pregação com terno. Eu já fui pregar em uma igreja que eu não podia pregar sem gravata. Vai lá e coloca uma gravata. Não pode pregar sem terno? Coloca um terno. Se você não quer usar terno e nem gravata, fale, tente conversar, verifique se é possível. Se não for possível, querido, não pregue, não desobedeça, tá? Agora, quando eu falo de vestimenta adequada, eu tô falando de 3 pontos específicos aqui, tá? 3 pontos. Primeiro, ela tem que ser uma roupa comportada. Eu não preciso explicar para você o que é uma roupa comportada, né? É claro que é uma roupa sem exageros. Ela precisa ser uma roupa simples. Nada extravagante, tá? Chega de roupa extravagante, isso não faz sentido. Você não precisa ir todo brilhoso, parecendo o Edward do Crepúsculo. Você não precisa ir brilhando pra igreja, tá? Eu já fui muito assim, por isso que eu tô falando sobre isso. Vá simples. Quanto mais simples você for, melhor, tá? O que é simples? Sem exageros, tá? E quando eu falo de acordo com a ocasião, eu tô falando assim, querido, qual ocasião? Qual lugar que você vai? Como é que as pessoas lá estarão vestidas? Como a maioria das pessoas lá estarão vestidas? Como a maior parte daquela igreja se veste? Vá parecido, querido. Isso cria empatia, isso cria uma ligação emocional entre você e as pessoas antes mesmo de você começar a falar. Agora imagina todo mundo de terno na igreja e chega você lá de bermuda e boné. É claro que vai ter uma repulsa inicial. Depois, você falando, as pessoas podem até se aproximar, mas inicialmente as pessoas vão se afastar porque você está numa linguagem corporal totalmente diferente. Então, de acordo com a ocasião, sem exageros, pelo amor de Deus, tá? Não precisa exagerar. Vestimenta adequada. A 10ª atitude que vai te deixar mais preparado como pregador, sabe qual é? Defina um roteiro de eventos. Isso aqui é diferente do esboço, tá? O esboço é a sua pregação. O roteiro, sabe o que é? É o passo a passo do que você vai fazer assim que você pegar o microfone em mãos. É claro que quem já prega há muito tempo, quem já prega já tem uma história de pregações, essas pessoas já sabem o que fazer primeiro, o que faz depois, convida o grupo para cantar, a hora, prega, a sequência exata. Se você está começando agora, se você é um iniciante, é interessante que você defina um roteiro de eventos. Como assim, Leandro? Você precisa definir uma sequência de acontecimentos. Por exemplo, quando eu pegar no microfone, eu vou cumprimentar e a primeira coisa que eu vou fazer são algumas perguntas para começar. Depois eu vou fazer a leitura da Bíblia, depois eu vou citar algumas fontes, alguns lugares de onde eu peguei, depois eu vou fazer a aplicação disso na vida das pessoas e por último eu vou fazer uma oração e depois eu chamo o grupo de louvor para louvar e finalizar. Um exemplo, tá? É um roteiro, o que vai acontecer durante a sua pregação. Então, se você define um roteiro de eventos, fica muito mais claro para você como vai ser a sua atitude. É claro que para cada lugar que você vai pregar, você precisa verificar como que é a liturgia da igreja, porque dependendo da liturgia da igreja, o seu roteiro não encaixa. Então, você tem que definir o roteiro após você ter o conhecimento da liturgia da igreja. Isso é muito importante. E você já descobre a liturgia da igreja no momento que você está conversando lá para descobrir, sabe o quê? O tema. No momento que você está trocando uma ideia ali para descobrir qual é o tema do evento, você já pode perguntar sobre como é a sequência, como é feito, como é transmitido o momento da pregação, como é. Ele passa para o pregador, o que o pregador faz. Tem igrejas que eu conheço que o pregador, ele pede oferta. Tem igrejas que o pastor, alguém pede oferta e depois o pregador só prega. Tem igrejas que eu vou com o pregador, tem que ficar 1 hora lá. Ele canta, ele prega, ele dá oportunidade para outras pessoas, ele ora, ele faz tudo. Entende? Então você precisa conhecer a liturgia para que você defina um roteiro de eventos, tá? Isso faz muito sentido para mim até. Eu quero até perguntar, faz sentido para você? Se faz sentido, eu quero que você deixe a sua curtida aqui, deixe o seu like nesse negócio, comenta aqui embaixo. Isso faz muito sentido, Leandro. Realmente isso faz muito sentido para mim. E a última atitude aqui, é claro que não são só 11, tá? Eu trouxe 11 aqui que eu acho que são, assim, essenciais para você não precisar ver mais nenhum vídeo. Esse é o único vídeo que você vai ver sobre isso e pronto, você não precisa ver mais nenhum, porque vai ser tudo repetição do que eu tô falando aqui. 11ª atitude que vai te deixar mais preparado como pregador é
Ame as pessoas que vão te ouvir. Isso aqui é sensacional, gente. Sabe por quê? Porque tem pessoas que amam a mensagem que vai pregar, amam a Bíblia que carregam, amam a roupa que vão utilizar, amam a voz que tem para pregar, amam o pregador, o pastor que o convidou para pregar, mas não amam as pessoas que vão te ouvir. E na hora que essas pessoas pegam no microfone, parece que está chegando um carrasco para pregar. Não tem alguém que tem cuidado para transmitir a mensagem, fala o que dá na teia, não pensa, não raciocina para transmitir a mensagem. Quando você vê que a pessoa ela pega no microfone e tudo que ela sabe fazer é dar paulada nas pessoas que estão ouvindo, e eu estou falando isso diretamente porque tem pregador que estão iniciando, iniciantes já estão começando assim, querido. Primeiro, você não tem autoridade, autonomia para começar já dessa forma, já apontando outras pessoas. Então, calma, ame as pessoas que vão te ouvir, ame quem vai te ouvir. Olha aqui que interessante, você acerta e erra, assim como essas pessoas que vão te ouvir, ou até mais. Você é dependente de Jesus, assim como essas pessoas são. Você precisa de mais conhecimento, querido, assim como essas pessoas. Então chega dessa prepotência que muita gente tem de pegar no microfone e achar que é o sabichão, que tem o domínio da palavra, da retórica, da oratória, sabe comandar, tem uma mensagem. Ele é o único que tem a mensagem inspirada e que vem direto do céu, então ele pode falar com grosseria. Querido, a palavra de Deus não é palavra de Deus só porque foi transmitida com grosseria. Tá? Então preste muita atenção, ame as pessoas que vão te ouvir. São essas 11 atitudes que vão te deixar mais preparado como pregador. Agora nós vamos falar, sabe o quê? Sobre as 17 técnicas. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. O vídeo, ele tá bem longo, né? Tá bem longo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse conteúdo, vou fazer um novo vídeo para não tomar muito tempo aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre 17 técnicas para o momento da pregação. Eu vou falar também sobre um grande erro de pregadores iniciantes e experientes. Se esses dois assuntos que tá faltando aqui são importantes para você quer saber, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários. Eu quero a segunda parte desse vídeo. Se tiver um número razoável de comentários pedindo a segunda parte desse vídeo, eu vou fazer a segunda parte com as 17 técnicas e o grande erro para a gente finalizar. Lembrando que grande parte desse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você é retirado do livro digital 17 ferramentas obrigatórias para qualquer pregador. Se você quiser descobrir quais são essas 17 ferramentas, que não são, eu já disse, essas 17 técnicas aqui, são outras 17 ferramentas e que são obrigatórias, você pode clicar no link que está aqui na descrição em algum lugar desse vídeo e você já vai poder descobrir quais são essas 17 ferramentas, tá bom? Eu vou deixar para você decidir. Você quer a segunda parte? Então comente aqui para mim, eu quero a segunda parte desse vídeo. Se inscreva no canal Como Pregar a Palavra de Deus no YouTube e com certeza você vai ter acesso a todos esses conteúdos que eu vou trazer coisas novas aqui sempre para você, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.